Ora, muito boa noite a todos. Nós vamos aqui dar início a essa homenagem ao João Vital, em nome da Associação dos Contadores e Contadores dos Ofícios dos Açores, também da Junta de Freguesia de São Bento. Agradeço a presença de todos. Queria agradecer aos oradores desta noite e também à disponibilidade sempre da Câmara Municipal de Turismo, que sempre diz sim e está presente quando nós queremos fazer algo. Pessoas que tanto merecem, tanto fizeram pela cultura de Angra, da Terceira, dos Açores e do mundo, porque quem cantou em a Terceira cantou também em as Praças de Angra. E para não falarmos juntos, que não vamos ter muito tempo, até ia pedir o bom sentido de síntese aqui aos nossos oradores. Eu gostaria também que o Sr. Dr. Alves, Presidente da Câmara de Angra, nos desse diálogo mais. Boa noite a todos. Senhor Secretário Regional, não sei se hoje é Secretário, se é ou não. Senhores organizadores deste evento, senhores Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, apenas umas breves palavras para vos dar as boas-vindas aqui ao Salão Novo e, obviamente, também para associar a Câmara Municipal e o município de Angra a este evento e esta comemoração que agora fazemos. Foi, de facto, uma das pessoas relevantes do século passado, foi um homem que muito fez e que deixou uma memória que perdura, que chega aos nossos dias. Isso é bem o testemunho e a certeza da relevância que ele teve. Fica aqui também esta associação e desejo a todos, principalmente aos senhores oradores, boas intervenções. Muito obrigado. Um homem que conhece muito o João Vital, por aquilo das pesquisas que fez e do que escreveu o João Vital, Guilherme Miranda. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido para estar aqui presente nesta homenagem e permitam-me, sem grandes formalidades, saudar-vos com duas quadras de João Vital, que tiveram lugar numa cantoria há muitos anos no Arco, uma cantoria com o Charrua. Justo povo que aqui vens enviar os teus afetos, pais, filhos, filhas e netos. Desculpa. Justo povo que aqui vens enviar os teus afetos, filhos, filhas e mães, os avós, sogros e netos. O sol nasce a trepar pelos degraus do nascente. Como eu, num canto quero dar boa noite a toda a gente. Sempre me fascinou e impressionou a cantoria ao desafio. Esta forma de conversar em verso, em quadras, urdindo cada resposta num curto espaço de tempo, marcado pela cadência de violas e violões que não espero. Era ainda rapaz a despedir-me da adolescência quando tomei contacto com a cantoria numa festa de Norte Pequeno, em São Jorge, sendo então convidado o Sr. Luís Carlos Ferreira. Quando me fixei na Ilha Terceira, em 1975, começaram a povoar a minha cabeça os nomes de Charrua, da Terlu, Label, Caneta, Gaitada, João Anjo, Plácido, Ferreirinha das Bicas e o Vital. Eu não conhecia o João Vital, mas quando se falava de cantores e cantorias, João Vital, uma referência obrigatória, que em amena conversa era revisitado em quadras de memórias de tempos e lugares. João Vital, de seu nome verdadeiro, João Lourenço Soares, nasceu a 26 de fevereiro de 1920, em Valdevinhares, freguesia de São Bento, vindo a falecer a 27 de janeiro de 1972, com apenas 51 anos de idade. E foi a leitura do poema do saudoso Mergulino Candeias, Última Conversa com João Vital, que me aguçou a curiosidade de conhecer melhor este poeta popular. E com efeito, logo após a morte de João Vital, Mergulino Candeias, amigo e admirador, com quem passava horas a conversar,
numa mesa do Café Aliança, publicou no jornal A União, no suplemento literário Glacial, em 22 de fevereiro de 1972, um poema de sentida mágoa e pesaroso adeus. Li-o pela primeira vez em 1977 ou 78, após a publicação da antologia de poesia açoriana organizada por Pedro da Silveira, e não resisto à tentação de o ler. Depois, amigo, depois desta notícia, meu riso foi todo o dia como quem chupa um limão apenas por aposta. Caíste em minha alma como um pesado castanheiro amarelo que eu tivesse conhecido desde a infância, e de repente, tão de repente como quem acorda pela manhã, caíste a meu lado, inanimado e morto. Pesa-me que terminem assim nossas conversas no Aliança, sempre inacabadas pela súbita chegada da Urbana, onde me ofereceste tabaco colorido e aromático, tabaco para fazer poemas, e uma quadra em que te vi tão cristalinamente radiografado como uma fonte, e em que me fizeste compreender porque a existência te comprava por vezes a verdade. Tenho ainda a tua pequena tosse em meus ouvidos, tua figura de enorme gigante bom em meus olhos, teus depoimentos de perpétuo estudante. Somente, jamais te verei como uma árvore frondosa, fasciculadamente arranhada no povo, agitando mansamente a copa para inventar cantigas. Minhas palavras não terão mais resposta do outro lado frio e triste da mesa do Aliança. E a nossa conversa é inacabada, meu amigo. Apesar de muito novo ainda ter já evidenciado propensão para as cantigas e para o improviso, não concretizou essa vontade. Segundo João Vital, confessava ele, meu pai era um homem austero e não queria que eu cantasse. Para ele, dois homens a cantar o desafio eram dois cães a ladrar ao pau. Deste modo, só depois da tropa e da morte do pai é que João Vital enverdou decididamente pela cantoria, acompanhando à volta da Ilha Terceira vários cantadores como o Bravo, o Gaitada, o Charrua, a Terlu, o Caneta, o Abel, o Ferreirinha das Bicas e João Carlos Ferreira. A vida pregou-lhe uma partida. Depois de trabalhar durante 3 anos na fábrica de tabaco de Flor de Angra, de onde saía a manguejar os pulmões, ficou-se por casa, dedicando-se à leitura de diferentes livros que lhe emprestaram os amigos, entre eles o Padre Henrique. Foram nessas leituras e as conversas com gente de vários ofícios e saberes os suportes da sua cultura e experiência às quais fazia apelo para urdir a teia dos seus versos. Uma das primeiras quadras que recolhi para o livro que organizei sobre ele, com o título de João Vital, Poeta de Todas as Luas, publicado pela Junta de Freguesia de São Bento sob a presidência de João Avelar em 1993. Essa quadra, passada de boca em boca através dos anos, foi em resposta ao Gaitada, seu parceiro de cantoria, creio que no Legedo, quando este quis saber por que motivo usava o nome de Vital se ele não constava do seu nome de batismo. Ao que o Vital respondeu: Vital, meu pai se chama, foi o nome que meu avô quis. Ele é o tronco, eu sou a rama, pertencemos à mesma raiz. A cantoria mais antiga que consegui recolher foi gravada no princípio da década de 50, na quinta do Sr. Aniceto, ali em São Luís, no barracão onde Marcelo Pamplona passava filmes. Ficou conhecida pela cantoria do Cangalheiro e era em benefício da Conferência de São Vicente de Paulo, do qual João Vital era presidente. João Vital convidara então Charrua como parceiro da cantoria e das suas cantigas naquela noite. A dado passo da cantoria, o Charrua afirmou que o João Vital tinha muito valor para os fracos, mas que para os fortes não valia nada. João Vital devolveu-lhe: a força deste Charrua nunca ganha uma vaza, porque às vezes cai na rua julgando que entra em casa. Vem, vigário da redenção, trazer com o teu poder a sagrada santa unção
ao charrua para morrer. E a partir daqui a cantoria acendeu-se e o charrua cantou-lhe: Vigário, traz-me a santa unção, porque o corpo ainda me dói. E ao Vital traz o caixão, porque ele já se foi. Vital lembrou-lhe então o erro prontamente. Erra o meu companheiro com os seus versos tortos. O padre não é cangalheiro para trazer caixões aos mortos. Quem chama o padre cangalheiro, chama o criado patrão, chama um pobre sapateiro presidente da nação. E mais adiante, o charrua salientou como defeito físico para ele o facto de ter as pernas compridas. E então, João Vital, aproveitando-se um pouco da proeminência do seu maxilar inferior, que tinha o charrua, atacou desta forma: Se atacas, não te governas, eu já te dou o despacho. O que a mim me deu nas pernas, deu-te no queixo de baixo. E em 1969, 1970, Vital cantava com o Gaitaga no Lagedo, onde ele residia, creio que a sua terra natal também, e portanto era como se ele estivesse a jogar em casa. Vital cantou-lhe assim: Todos sabem que o Gaitaga não guarda sigilo nem segredo. É a estrela da alvorada que brilha neste lajedo. E como ele jogava em casa, cantou-lhe ainda: Um homem tem mais conforto quando está na casa sua, e até depois de morto são 4 para o pôr na rua. Como o tema assentava no facto do Gaitaga ter um filho ausente em Angola em serviço militar, falava-se, portanto, da saudade, e o Vital cantou: Desde a cadeira que ele se sentava, a porta onde ele saía, a cama onde se deitava, a mesa onde ele comia. E, referindo-se ainda ao filho: É tema das tuas ideias, honra das glórias lusitanas, o sangue das tuas veias nas campinas africanas. Naquele tempo, nos finais da década de 60, João Vital, com seus parceiros de cantigas, gravavam cantorias no Rádio Clube de Angra ou em casas particulares e destinadas aos nossos imigrantes. Numa dessas cantigas, para a volta de 1967, entre João Vital e a Torlu, ele saudou-a enaltecendo-a com esta quadra: Ó artista singular, muito digna de parabéns, nunca o sangue deve gelar nas largas veias que tens. E este livro que publiquei sobre ele desenrola-se sempre no registro de várias cantorias em diversos pontos da ilha, com diferentes cantadores, como o Caneto, o Ferreirinha das Bicas, o Abel, mas talvez tenha sido com o charrua que maiores duelos poéticos travou. E segundo me afirmaram, quando cantavam os dois, arrastavam multidões. João Vital nunca se dedicou a cantar as velhas, mas deixou algumas velhas escritas que me chegaram à mão através dos seus familiares. E vou só ler aqui uma ou duas. Meu avô é escrevente, mas com caneta permanente não se amanha a escrever. Tua avó, a sua secretária, na sua profissão diária, é que tem que o sofrer. É uma grande cantilena, e não é uma vez só que meu avô molha a pena no tinteiro da tua avó. Meu avô era enfermeiro, levava o dia inteiro só a dar injeções. Tua avó ficou doente, com uma dor impertinente e outras complicações. Meu avô, ao ver a borbulha, pôs a seringa preparada. Tua avó disse: essa agulha é muito curta e delgada. João Vital escreveu também sobre vários assuntos a propósito de diferentes acontecimentos, enchentes, sismo, tendo sido esses versos publicados naquela época. Como exemplo, Memória de uma Tragédia, em 1963, o Drama de São Jorge, em 1964, e Coisas da Vida. Foram acontecimentos que marcaram a sua alma de poeta e lhe inspiraram as quadras mais sentidas sobre o sofrimento alheio. Escreveu ainda cantigas para várias agarradas,
e algumas quadras para atos de variedades, dos quais se destacam um sonho, as vindimas, as saias e o futebol, entre raparigas do Lusitânia e do Angrense, e ainda algumas modas para o bailinho de crianças da Casa da Ribeira. Talvez, por ter sido também ponto em algumas peças de teatro, tenha nascido nele o gosto pelo teatro e pela representação. E foi, sem dúvida, pelas comédias, pelos bailinhos e danças de carnaval que mais se ligou ao teatro popular. Escreveu, entre outras, a Comédia do Jardim, O Envenenamento do Marido, Procuro os Meus Pais, O Conde Déspota e Absoluto, Um Pai que escangalha o namoro do filho, o namoro mais engraçado que houve na Ilha Terceira, Aquilo que um pobre passa neste mundo desgraçado, Modernos e Antigos, O Assalto ao Santa Maria, Capitalistas e Operários, Santa Catarina, Os Pastorinhos, Amor de Perdição, Os Lavradores, Ida à Lua, Protestantes, Os Marinheiros, Guerra da Restauração. Foram danças que correram toda a Ilha Terceira e ficaram na memória coletiva dos espectadores daquele tempo. É de referir também a poesia obrigada à morte, a glosa. Em 1971 deram-lhe a quadra popular bem conhecida, Nossa Senhora faz meia, com linha feita de luz. O novelo é a lua cheia, as meias são para Jesus. Sobre este mote, desenvolveu assim o pensamento. Reina silêncio enorme, São José espera a ceia, enquanto o menino dorme, Nossa Senhora faz meia. Que encanto tem a malha e que brilho ela produz, porque a Virgem só trabalha com linha feita de luz. Para a Virgem fazer serão não é preciso candeia, ela vê na perfeição, o novelo é lua cheia. Maria disse no fim, num sorriso que seduz, o trabalho foi para mim, as meias são para Jesus. Para além da poesia de improviso, gravada, e da poesia escrita, ficaram quadras isoladas que passaram de boca em boca, de geração em geração, sempre suscetíveis de serem alteradas neste ou naquele verso. E aqui, como exemplo, junto ao asilo da Praia da Vitória, há tanta pessoa instruída que tem isto e tem aquilo, e no fim da sua vida é na enxerga do asilo. E num pezinho, junto ao asilo das meninas, consta que um bezerro enfeitado se espantou e assustou-se, e assustou uma criança, e então a irmã de caridade ali presente abraçou, acarinhou, beijou e ela acalmou-se. O Vital, observando isto, quando chegou a sua vez de cantar, cantou assim: às vezes, fazer calar uma criança que chora é o mesmo que rezar um terço a Nossa Senhora. E junto ao cemitério de São Bento, cantaram os mortos vou que jazem no frio chão. Eles já foram o que eu sou, eu serei o que eles são. E cantando na Canada de Belém sobre a Virgem Maria, esta quadra parece que suscitou espanto nos outros 6 cantadores que o acompanhavam, sobretudo pela forma como ele começou. É a mais pura entre as mulheres que Deus criou, porque gerou no seu ventre quem por nós encarnou. E no raminho, em réplica ao Abel, outrora houve um Caim que matou Abel, seu irmão. Mas se o Abel era assim, o Caim teve razão. Na praia, a cantar com charrua, em despedida, em que ele defendia a segurança do seu navio como cantador, um navio indestrutível. E Vital cantou-lhe assim: e o meu navio de mastros altos, que é feito de madeira boa, quando navega dá saltos que até o charrua enjoa. E nas tronqueiras, também ao charrua, há cerca da cruz de Cristo. Essa cruz, esse madeiro que se adora de mãos postas, se fosse feita de dinheiro, todos a queriam às costas. E junto à igreja de Nossa Senhora do Pilar, esta casa é daquela que igualar ninguém possa. A capela toda bela, sua graça toda nossa. E para terminar, o livro
que escrevi, assentei como se fosse uma conversa que tive com João Vital, onde ele me contasse a sua vida, a sua escrita, e tudo isto faz parte do trajeto do livro. E para rematar, este final, nessa conversa imaginária, e Vital ter-me dito assim: e pronto, ficaste com uma ideia do que tenho cantado e escrito nesta minha peregrinação de poeta do povo. É pena que a vida seja tão breve. Tinha ainda tanto para cantar e para escrever. Coisas que aguardam dentro de mim a chegada de outros dias, outro tempo que não seja o do silêncio e da palavra vigiada. Não é possível calar indefinidamente a verdade no coração dos homens. Não é possível manter sem limite esta injustiça, esta miséria, este sofrimento, esta vida de migalhas. Acredito na força libertadora do povo e sei que há de desapertar o nó inchado que traz na garganta, e a sua voz será então livre como uma ribeira que corre permanentemente para o mar imenso da razão. Não chegarei a viver esse tempo. Sinto aproximar-se o fim. A vida pregou-me uma partida. Estou cansado. Cansado deste meu fundo, sofrido e custoso de respirar. Cansado da teimosia desta tosse, deste meu disfarçado assobio com que minto aos amigos e familiares. A morte tão perto e tão falsamente adiada. Queria poder abrir a cabeça dos meus filhos, aonde prolongo as minhas veias, e deixar dentro deles o que tenho aqui no peito para cantar e para escrever. Palavras e ideias contidas, sufocadas numa contínua ânsia de evasão. Já não tenho tempo de ter tempo. Tudo o que fiz, brevemente, será apenas a saudosa memória em memória de mim. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres familiares do poeta João Vital, caros amigos, nesta sessão evocativa do poeta João Vital, há que lembrar estar-se perante uma personalidade que ultrapassou o seu próprio tempo através do talento que tinha e que soube desenvolver. Por isso, mais do que dizer o que já foi dito, e bem dito, através de Blarmino Ramos na biografia e antologia que escreveu sobre o poeta de Valde Linhares, do registro também antológico feito por Borges Martins em Improvisadores da Ilha Terceira, recentemente reeditado pela Turuscão Editora, a que se deve juntar um ensaio sobre o Vital, também ele da autoria de Borges Martins, publicado na coleção Gaivota em maio de 1984, mais aquela conversa inacabada que Marcolino Candeias publicou em Na Distância deste Tempo, em ambiente cenográfico de café. Fica-se a saber que João Vital não foi um improvisador qualquer, sobretudo numa época em que um autodidata, para além de raro, não tinha muito a que se apegar. Estava-se num tempo de existência de fronteiras bem definidas e profundas entre o monte e a cidade. E esta, povoada por uma sociedade de algum faz de conta que sou nobre, afastava-se da penúria económica e cultural como rei da barriga. Nesse tempo não havia contratos de trabalho, nem tabela de salários, nem férias. E cada patrão era dono e senhor de seu trabalhador, como se ele fosse o burro, a vaca, o cão, à distância de uma cortesia social que se desbarretava perante o burguês. Ao médico era oferecida uma galinha pela generosidade de uma consulta paga. O advogado tinha um pão de massa sovada pelo arranjo nas partilhas pagas a preço de tabela.
e mais a dúzia de ovos por deixar passar a saca de encomendas, o destino de ficos lampos pela autenticação da assinatura, a alcatra com direito a ganhar ou alquilhar por qualquer improvável desconto na escritura de um cerrado. Mas Angra não era apenas uma cidade de pecarinhos. Havia faixas de tolerância, de solidariedade, de práticas e vivências culturais. E é esta cidade que João Vital acaba por exercer, não para ascender a qualquer tipo de estatuto social, mas porque a doença, desde jovem, a tanto o obrigou. Então procurou sobreviver do que era capaz de fazer melhor. Versos. E ele sabia que nem Camões tinha conseguido viver disso, nem o Bocães, nem o encoberto Fernando Pessoa, de quem Vital conhecia a vida e a obra. Mas ele tinha os seus admiradores, que não lhe regateavam aplausos, e nem sempre esses admiradores eram pé descalço. Outra diferença que se lhe deve reconhecer veio do seu interesse pelos conhecimentos, assim no plural. É verdade que dispunha de tempo para dedicar à leitura. Aproveitou essa disponibilidade e acabou por ser apreciado pelo seu grau de erudição. Erudição essa circunferencial que o transformou num imbatível contendor no espaço das cantorias. Esse dispor de saberes diversos compensou em muito uma lacuna de que pouco se fala, nem é preciso. A sua voz permanentemente rouca e desafinada como ele, mas que o povo lavava como se fosse desculpa. Ao povo não interessava o belo canto, mas o que ele dizia. Residir nos arredores de Angra permitiu a João Vital procurar a sociedade local como forma de entender, de atender aprendendo e apreendendo na complexidade do seu tecido social, observando os seus bons costumes e os seus contrastes, porque na verdade a cidade de Angra era e continuará porventura a ser uma pequena reserva de praticantes de bem e de mal, num grande equilíbrio de pesos e forças. Mas Angra não era apenas esta cidade. João Vital esteve atento a tudo isto e assim cantou a sociedade com conhecimento de causa, sem ter medo das palavras, nem do que dessa coragem pudesse vir. Sabe-se de alguns percalços ocorridos sem grandes consequências, mas que deixavam bem nítido que o sorriso disfarçado, de se tratar de poesia popular e de vocação volátil e efêmera, não deixaria feridas que levassem à gangrena de qualquer exclusão social. João Vital pertenceu à geração de barões e improvisadores do século passado. Apesar da crueza do reparo, há que referir que após o desaparecimento dessa geração, as cantorias ao desafio caíram numa espécie de limbo medíocre, vindo a ressuscitar devagar, se bem que com qualidade segura. Dizer isto aqui agora é também uma maneira de dizer que essa boa qualidade resulta da semente deixada pela geração a que João Vital pertenceu. A crise que se temeu vir a acontecer teve a sua troika cultural e apagou-a. De uma sementeira de farta gestação, o tempo encarregou-se de deixar crescer um grupo de cantadores que vão amadurando em cima dos palcos, nas crianças ou casinos e também em publicações, e com a particularidade de como no tempo de João Vital ter havido uma cantadeira de nome Terru e atualmente haver mais uma de nome Maria Clara. Quem ler o que João Vital deixou escrito e publicado, muitas dessas publicações ao jeito de literatura de cordel, verá que nos seus temas favoritos cabem todos os que constatam e denunciam as realidades sociais do seu tempo. São temas para os panfletos
para os improvisos, para os enredos das danças de carnaval. Depois, quanto não ficou perdido no vento dos palcos, sem qualquer forma de registro. O que era preciso denunciar, criticar, louvar, João Vital fez-lo com o talento de grande repentista e observador. Nada ficava por dizer, e era sarcástico. O senhor doutor que interroga pode ficar com a certeza, se for por aprender quem joga, metade da cidade é presa. Na cestilha seguinte, o sarcasmo lançado sobre uma espécie de golpe de asa. O médico vai a matar, sem ter responsabilidade. O advogado a roubar à sua real vontade. E o padre a enganar a parva da humanidade. Mas a poesia de João Vital não é uma guerra disparada para todas as direções. A sua filosofia de vida é expressa em versos de grande serenidade e, claro, de grande humanidade também. O cantar nossos males acalma. O cantar tem o seu valor, porque é a expressão da alma e a vibração do amor. A caridade é uma razão, é um lema seguindo bem, é um homem que, tendo um pão, dá metade a quem não tem. A poesia de João Vital é, como já foi dito, bastante abrangente, e por isso o seu tempo passaria numa listagem interminável. Releve-se ainda aos versos deste poeta de Valde Linhares. Releve-se ainda que os versos deste poeta de Valde Linhares têm o mérito de tecnicamente serem perfeitos. Mesmo aqueles que são debitados apenas sob a contagem provocada pelo ritmo do instrumental, já que no desafio são as violas que comandam o rigor silábico da redondilha maior. Além disso, sempre que escreveu, a métrica nunca foi descuidada. E se uma quadra não tinha segredos para ele, o mesmo se diga quando se dispôs a escrever sonetilhos, uma das modalidades poéticas mais difíceis de conseguir. Por exemplo, eu vejo loucos correndo para a meta da ambição. Outros sem forças estão presos à terra sofrendo. Com sacrifícios vão tendo negras migalhas de pão, que por vaidade lhes dão os que lhes estão bebendo. Um magro suor sem peixe, e se fazem caridosos, com disfarces egoístas, são os tais que eu rezar vejo, com gestos religiosos e inclinações arranjistas. Já depois da morte de João Vital, falou-se que seria o poeta do miserabilismo terceirense. Infelizmente, foi. Foi porque não se podia ser outra coisa. E hoje não se sabe o que seria. Embora seja possível adivinhar com a percentagem da certeza que era um homem maiúsculo e bom, sem dúvida. Recorda-se do poema de Marconi Candeias os seguintes versos. Pesa-me que terminem assim nossas conversas numa aliança, onde me ofereceste tabaco dourado e aromático, tabaco para fazer poemas e uma quadra em que te vi tão cristalinamente radiografado, como uma fonte, e em que me fizeste compreender porque a existência te comprava, por vezes, a verdade. Haverá sempre coisas novas para dizer sobre a poesia de João Vital. Mas, como ele próprio disse, nada no mundo é eterno. O reconhecimento desta efemeridade não cega. Ele soube jogar com o cotidiano que, apesar de tudo, não deixa de o surpreender com a prática do ódio, da inveja, da ambição, da guerra. E Deus não deixa de ser interpelado, sobretudo na sua omnipotência e na sua aparente displicência, fazendo o poeta dizer: e se Cristo voltasse agora ao mundo que seu Pai fez, tinha que se ir embora ou era morto outra vez. Esta visão do mundo, com o seu corpo e alma, tem em João Vital um olhar profundo e solidário. Nada sendo eterno, o poeta de Valde Linhares apega-se à sua capacidade de amar. É Borges Martins quem o diz numa frase tão simples,
simultaneamente lírica e emocional como esta. João Vital partiu deste mundo com o coração em forma de povo. Muito obrigado. Sr. Dr. Rodrigo Menezes. Ilustres membros da mesa, autoridades, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Faz hoje precisamente um século que João Vital nasceu em Valdelinhas. No entanto, falta pouco para que faça meio século que morreu mais abaixo na Carreirinha. Quer dizer que teve uma vida curta. Além disso, embora tenha começado a cantar em ranchos de matança em casa de amigos, é um cantador tardio, pois, como aqui já foi dito, só principia a versejar em público depois de sair da tropa e depois da morte do pai, que não o queria dizer cantigas. Por isso não admira que, ao entender o prenúncio da morte, vítima de uma doença precoce e então fatal, se lamentasse profundamente. Por exemplo, por não dispor do tempo suficiente para cantar e para escrever tudo aquilo que transportava dentro de si. Acima de tudo, perante o vislumbre da liberdade que brotaria da previsível e impetuosa força do povo. Claro que isto a acreditar na conversa suposta com Belarmino Ramos, aqui já referida, e na qual ele diria que almejava por um outro tempo que não fosse o do silêncio e da palavra vigiada. E segundo essa conversa imaginária, mas se calhar não tão longe da verdade quanto isso, teria acrescentado que acreditava na força libertadora do povo e sei que há de despertar um nó inchado que traz na garganta e a sua voz será então livre como uma ribeira que corre permanentemente para o mar imenso da razão. Se fosse vivo, João Vital seria um homem do nosso tempo. Na verdade, em desafio com o Caneta, a propósito da guerra do ultramar e perante o entendimento do companheiro de que os pretos não têm culpa da sua cor e de que muitos são os brancos que têm a alma preta, Vital disparou assim: a cor da pele não é cristão. Vou dizer de forma ordeira, porque o sangue do coração é vermelho da mesma maneira. A par da arte da cantoria, exercida em palco, derrompante e na presença do público, João Vital foi, como se disse também já hoje aqui, autor de danças de carnaval, algumas das quais se tornaram famosas: a Guerra da Restauração, o Amor de Perdição, o Assalto ao Santa Maria, os Capitalistas e Operários, a Fidalguia, a Vida dos Pobres, os Modernos e Antigos, os Cultos e Analfabetos. Autor também foi ele de opúsculos relativos a ocorrências históricas da Terceira e dos Açores. Apesar da antiguidade das nossas cantorias e dos nossos cantadores, demorou muito, muitíssimo mesmo, o reconhecimento da sua valia cultural. Entre nós, quem primeiro entendeu o seu valor e o seu lugar foi Gervásio Lima, que dos cantadores dizia serem, e passo a citar, cérebros privilegiados de raro engenho, donde as cantigas saem naturalmente, sem esforço nem afetação, límpidas e correntias como a água cristalina, brotando impetuosamente
de uma nascente virgem. E por isso acrescentava ainda Gervásio Lima: muito merecem, porque muito valem. Hoje, e aqui, dá-se mais um passo no reconhecimento da valia cultural das nossas cantorias e dos nossos cantadores, porque nós estamos aqui reunidos num verdadeiro festival de cultura. Uma prova de que a cultura não é um monopólio de meia dúzia de sábios ou de uma dúzia de intelectuais. Uma prova de que a cultura não é apenas e nem sequer predominantemente feita em escolas, institutos ou academias. Como disse bem Teresa Rita Lopes, uma professora da Universidade de Lisboa, a cultura é uma produção de ar livre, dependente da participação de todos nós, e quem ignora esta verdade, indesmentível, engana-se a si próprio e engana a comunidade dos seus concidadãos. Além disso, a cultura distingue-se pela simplicidade, jamais pela complexidade. Por isso, entre os melhores cantadores, figuram naturalmente aqueles que expelem a criatividade inata, depois moldada pela perspicácia e pela aprendizagem, e tudo isto da maneira mais rápida e da maneira mais simples. Terá sido certamente esse o caso de João Vital. É certo que era dotado de um dom natural, mas um dom que foi apurado pela leitura de muitos e muitos livros de história e de geografia, também de temática religiosa. Nesta homenagem, neste in memoriam, fazemos também a celebração da poesia. E vale a pena celebrar a poesia por ser uma arte remota, anterior à própria escrita. E vale a pena celebrar a poesia por ser uma arte eterna que em contínuo suscita interpretações diferentes, até contraditórias, sem de todo se consumir. Pablo Neruda, um poeta chileno, disse que a história provou a capacidade demolidora da poesia. É sobretudo por isto que vale a pena celebrar a poesia, isto é, pelo potencial que ela tem de transformação do mundo. Claro que em cada dia não há justificação bastante para que em nosso redor não deixemos pedra sobre pedra. Todavia, a mudança, necessariamente para melhor, é a base da promoção dos indivíduos e do progresso das sociedades e a única razão de ser do exercício da política e da ação dos políticos. Nos Açores, sobre a origem das cantorias e dos cantadores, restam dúvidas e até muitas incertezas. Claro que muitos reconhecem o princípio da técnica do improviso na habilidade para a rima de um copeiro do primeiro capitão-general Dom Antão da Almada, que no terceiro quartel do século XVIII, em noites de gala, deliciava com quadras jocosas os nobres semi-embriagados que, entretanto, pouca valorização lhe concediam. Acreditamos, porém, que as nossas cantorias e os nossos cantadores possuem uma origem mais antiga e mais longínqua, na Idade Média e em Portugal continental. Por exemplo, nos trovadores que entoavam as cantigas de amigo e, sobretudo, as de escárnio e de maldizer. Também naqueles romeiros anónimos
que com os seus cantares singulares converteram a quadra em delícia dos populares. Aliás, ainda hoje são grandes as semelhanças entre as cantorias dos Açores e as desgarradas do Minho. Como se viu, ainda há não muito tempo atrás, a quando de uma outra visita, porque ele está hoje entre nós de novo, mas a quando de uma visita do cantador continental Augusto Canário, acompanhada então de uma jovem cantadeira. Em redor das cantorias, posso estar enganado, mas penso que é verdade, em redor das cantorias há felizmente mais motivos de júbilo do que propriamente de inquietação. As escolas de música, uma criação cultural da autonomia, formam e formaram mais e melhores tocadores. Por acréscimo, o apelo da tradição e a promoção da cultura geraram mais e melhores cantadores. Assim a tradição prevalece e prevalecerá, e com ela o respeito pela cultura herdada dos nossos antepassados. Com efeito, a penetração no meio urbano, depois de ter sido predominantemente uma diversão de rurais, a alfabetização dos executantes por força do progresso da educação e a adesão da juventude contra o antigo predomínio dos mais velhos garantem um futuro promissor para as cantorias. Tenho pena, já disse isto por diversas vezes e recordo aqui uma vez mais, tenho pena que não esteja vivo o Ferreirinha das Bicas. E também porquê? Porque em 1970, há precisamente 50 anos atrás, numa entrevista concedida a Milton Santos do Rádio Clube de Angra, ele disse que em pouco tempo desapareceriam as cantorias por falta de cantadores e de tocadores. Não tendo sido assim, se estivesse vivo, o Ferreirinha das Bicas viveria muito mais feliz. Todavia, ele, o Ferreirinha das Bicas, está no céu. Do céu vê-se tudo. Ele está-nos a ver e necessariamente que estará contente. Antes de terminar, quero dizer que é de todo oportuno que se registre em livro ou noutro qualquer suporte, eventualmente digital, esta poesia popular. Caso contrário, considerando o caráter efêmero do ato de cantar, perderemos, hoje como ontem, criações poéticas de uma qualidade invulgar. Neste capítulo, relemos-se, por exemplo, o estudo e a recolha de Borges Martins para a Ilha Terceira, ou mais recentemente a atividade editorial de Liduíno Borba, enquanto guardião da memória das melhores e dos melhores cantadores e cantorias. No caso particular do João Vital, refira-se o livro do Belarmino Ramos, intitulado precisamente João Vital, poeta de todas as luas. Nesta missão, a Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, liderada pelo João Santos, também desempenha um papel fundamental, através da organização de festivais de poesia popular, através da organização de homenagens, como aquela que hoje aqui fazemos em memória do João Vital. Muito obrigado. Antes de terminarmos a sessão, nós queríamos chamar aqui à frente possível os dois filhos do João Vital, que estão aqui presentes, porque acho que são os cantadores do Açores, a Junta de Freguesia de São Bento. Queria oferecer aqui uma pequena lembrança.